Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal do Casal Brodbeck. O meu nome é Rafael Vitória Brodbeck e hoje nós vamos refletir sobre um tema importante, importantíssimo, necessário, urgente: como transformar o Brasil na terra de Santa Cruz. É exatamente isso. Esta terra, este país já foi chamado assim, Terra de Santa Cruz. E nós não estamos falando como transformar o Brasil na Terra de Santa Cruz no nome. Nós não queremos mudar a Constituição para mudar o nome do país, não é nada disso. É fazer com que o nosso país realmente tenha os seus súditos, os seus membros, os seus cidadãos, deem o nome que quiserem, realmente aos pés da cruz. Será que nós temos? Será que nós um dia tivemos? Será que o sangue do Cordeiro derramado na cruz encontrou almas eleitas em número suficiente no Brasil para que este país honre o nome cristão? Nós vamos refletir sobre isso hoje. Desde já, eu te convido a te inscrever no canal, ativar as notificações aqui no sininho e também dar um like neste vídeo e fazer os teus comentários. Pois bem, o Brasil já foi chamado de Terra de Santa Cruz. Foi evangelizado desde os primórdios. Já na carta de Pero Vaz de Caminha já se falava na necessidade da evangelização. Sempre foi, já foi mandado missionários desde o início. Nós tivemos carmelitas, agostinianos, servitas, franciscanos, capuchinhos, tivemos jesuítas, redentoristas, beneditinos, vários missionários, padres diocesanos, evangelizando o país. A história da evangelização do Brasil confirma realmente que este país ele recebeu um impulso missionário, porque se inseria naquela cristandade que já tinha se esfacelado na Europa, a Christianitas Maior tinha se esfacelado com o fim da Idade Média, permaneceu em muitos dos institutos jurídicos e culturais, sociais da Península Ibérica, porque viveu a epopeia da Reconquista. Então Portugal e Espanha foram uma espécie de Christianitas Minor, ao contrário da Europa, outra Christianitas Maior, e nós tivemos então uma Christianitas nova aqui na América, em algum nível, em algum sentido. Mas será que o Brasil realmente, embora tivesse uma vocação a ser uma nova cristandade, tivesse recebido impulso para fundar uma nova cristandade, tenha tido, de certa forma, ao menos nos períodos iniciais, meios para inaugurar essa nova cristandade, ele de fato foi? Ora, embora o Brasil tenha sido chamado de Terra de Santa Cruz, embora tenhamos recebido missionários, embora igrejas tenham sido criadas, embora cruzes tenham sido colocadas nos mais variados rincões do nosso país, de norte a sul, de leste a oeste, a doutrina da cruz, infelizmente, nem sempre foi pregada. Embora o país tenha recebido a fé católica oficialmente, formalmente, desde os seus primórdios, diversos fatores limitaram a profundidade dessa evangelização e o alcance da ação missionária. Vejamos, em primeiro lugar, esta superficialidade. A evangelização promovida pelos primeiros missionários, ela, por exemplo, como os jesuítas, por exemplo, ou alguns franciscanos, e também alguns carmelitas, ela foi muitas vezes focada numa catequese básica e na conversão sacramental, a administração do batismo, uma primeira confissão, a comunhão, especialmente entre os povos indígenas. Claro, também acompanhando os desbravadores, porque os portugueses que para cá vieram, como também espanhóis, se tratando do Rio Grande do Sul, e outros povos também que vieram movidos pelo desejo de aventura e a sede de conquista de novos territórios, mas acompanhados, submisso ao Reino de Portugal, o fato é que eles também tiveram um acompanhamento pastoral. Então os padres vinham para cá também para pregar para o europeu que aqui se fixava, mas notadamente para o elemento indígena, que precisava da conversão. Havia dificuldades para oferecer uma formação mais profunda, por conta da barreira linguística. Claro, foi solucionada em parte com a criação
de catecismos nessa língua e na própria elaboração de gramática na língua tupi, né? E isso é um grande trunfo dos missionários jesuítas, né? Mas também havia uma dispersão geográfica das populações, havia um território muito grande, poucos missionários, poucos sacerdotes, um desconhecido, né? Um mato muito grande, uma floresta muito grande, alguns índios mais hostis ao elemento europeu e à própria tarefa da evangelização, e que às vezes alguns desses índios eram inimigos de outros índios que estavam sendo catequizados. Então havia guerras entre os índios que acabavam também refletindo na ação missionária. Além do que, claro, nós já não estávamos vivendo na Europa uma cristandade verdadeira da Idade Média, então havia muito de vaidade dos reis, haviam problemas políticos, interesses mundanos que refletiram também na ação missionária. A relação entre os missionários e os colonizadores também muitas vezes era conflituosa, né? Já que os interesses econômicos de alguns dos colonizadores frequentemente entravam em choque com o interesse dos evangelizadores. Um dos exemplos é a escravidão dos índios, contra a qual a igreja sempre teve uma voz forte, né? Sempre se opôs. Também o regime do padroado, né, que foi aquela concessão de poder de governo sobre assuntos da igreja ao rei de Portugal, foi um fator que limitou o crescimento da igreja no Brasil. Claro que o padroado ele foi dado como uma forma de fazer com que os reis protegessem a igreja e, portanto, tivessem algum poder na nomeação de bispos, criação de dioceses, estabelecimento de instituições de formação, autorização para a chegada de ordens e congregações religiosas, mas quando nós temos monarcas que nem sempre são tão católicos ou que têm como seu principal interesse a defesa dos direitos de Deus da igreja, esse regime do padroado nem sempre é utilizado da maneira mais adequada. Isso teve consequências nefastas, como por exemplo a dependência do Estado. Já que a organização eclesiástica estava subordinada à aprovação da coroa, isso restringia a liberdade da igreja para atuar de maneira independente. A igreja queria criar diocese, não podia. Queria nomear bispos, não podia, precisava do aval da coroa. Queria criar um seminário, uma instituição de formação, mandar determinados missionários, estabelecer algum tipo de política eclesiástica específica, uma diretriz pastoral para aquela região, e não podia. Além do que, por conta do padroado, a falta de recursos graçava o financiamento e o apoio das obras missionárias, das obras pastorais, dependiam do Estado, que nem sempre priorizava a evangelização e a formação dos seus quadros e a formação dos leigos. Havia também interferência secular, né, o controle pelo poder civil, nem sempre necessariamente ligado a guerras, mas também, né, isso resultava numa igreja frequentemente ligada a interesses políticos. Isso dificultou uma ação pastoral eficaz e realmente desinteressada. Por outro lado, o Concílio de Trento, na Contra-Reforma, estabeleceu uma série de prioridades pastorais. Por exemplo, era preciso recuperar os reinos protestantes, era preciso recuperar as almas dos protestantes, e isso implicava na formação do clero, na formação do episcopado, na formação dos religiosos e na formação do laicato, notadamente mediante a pregação do mandado fazer catecismo romano, o catecismo de São Pio V, o catecismo dos párocos. Os párocos deveriam pregar o conteúdo do catecismo, que era para a instrução teológica dos fiéis, instrução doutrinária dos fiéis, instrução espiritual dos fiéis e rechaço das heresias protestantes. E isso não foi feito no Brasil de maneira adequada. O Concílio de Trento também estabeleceu o estudo teológico mais aprofundado, notadamente mediante os seminários. Eles não foram estabelecidos de maneira adequada no Brasil. A formação do clero foi muito ruim. Então, embora tivesse no conteúdo do Concílio de Trento reformas internas da igreja significativas, ele teve pouca aplicação no Brasil. As decisões do concílio, como a formação adequada do clero, a organização de seminários, a melhor estrutura das dioceses, elas demoraram muito para serem implantadas no Brasil. E muitas delas não foram implantadas de maneira adequada, por conta da interferência da estrutura, interferência do padroado, falta de estrutura também para isso.
Isso significava que até o século XIX e um pedaço do século XX, o clero brasileiro era pequeno, ou seja, insuficiente, e em muitos casos, ainda que com heróicas exceções, insuficiente formado, o que prejudicava a ação evangelizadora da igreja e a aplicação das diretrizes tridentinas. A formação religiosa da população brasileira durante boa parte da história colonial e imperial, ainda que nós tenhamos hoje uma ideia de que eles iam à missa tridentina e, portanto, eles tinham uma vida de piedade, sim, muita gente tinha uma vida de piedade, muita gente tinha uma vida de santidade, muitos sacerdotes tinham um verdadeiro amor à liturgia, um verdadeiro amor à tradição, um verdadeiro amor à fé católica. E nós tivemos, sim, exemplos de grandes santos. Todavia, a maior parte da população brasileira teve uma evangelização, teve uma formação superficiais, uma escassez de catequese sistemática. Grande parte da instrução religiosa estava restrita à distribuição de sacramentos e a uma pregação básica. Quem é Deus, criou o céu e a terra, nós temos pecado, precisamos nos confessar. Tudo bem, mas por que esse pecado? Qual é a definição de pecado? Por que isso é pecado? O que eu tenho que fazer para alcançar a salvação? O que é a graça? Realmente o que são os sacramentos na sua essência? Isso nem sempre foi pregado para o povo. Nós não estamos falando aqui de grandes pregações altamente teológicas, mas mesmo a catequese mais básica que hoje, em muitos casos, com as famílias católicas, hoje que nós vemos no Instagram, as próprias crianças já recebem, adultos no século XIX nem sempre recebiam no Brasil. Em outros países, em outras realidades, essa catequese existia. Nós estamos falando do Brasil. Nós não estamos dizendo que a história católica anterior sempre foi muito ruim em toda a parte do mundo. Nós estamos falando especificamente do Brasil colonial, do Brasil imperial, que tinha, sim, aspectos mais positivos do que hoje. Nós vemos externamente missas aparentemente melhor celebradas, padres andando de batina, né? Um canto litúrgico um pouco melhor, embora nem sempre isso tenha sido realidade. São Pio X teve que intervir em muitos locais para incentivar o canto gregoriano, porque muitas missas estavam com músicas como se óperas fossem, né? E a ópera era como se fosse a musiquinha pop carismática de hoje, né? E nós tínhamos também sincretismo religioso, que tem hoje, na época, não deixava de existir entre as populações um pouco mais afastadas, tá? Tanto com culturas indígenas quanto com culturas africanas, e na verdade o que nós temos hoje de sincretismo é fruto do que já vinha sendo feito, infelizmente. Claro que, embora houvesse essas limitações, alguns avanços marcaram a tarefa evangelizadora no Brasil. Por exemplo, os jesuítas, os franciscanos e outras ordens religiosas desempenharam um papel fundamental na formação de comunidades católicas, igrejas muito antigas, paróquias, templos muito bonitos, ordens terceiras, associações de fiéis, pias, uniões, né, as próprias santas casas, que eram os primeiros hospitais que nós tivemos, tudo isso fruto da evangelização. As ruas com nomes de santos, as cidades com nomes de santos, os feriados católicos, nós tínhamos uma devoção aos santos, uma piedade popular, as festas religiosas, o Natal, o Advento, a Quaresma, as pessoas tinham um respeito, por exemplo, de não querer varrer a casa na Sexta-feira Santa, de conservar o silêncio na Semana Santa, de procurar comungar, de não querer ofender a Deus, de guardar a virgindade para o casamento, de respeitar os padres. Isso tudo tinha. Nós não estamos negando esses frutos muito bons. O problema é que muitas dessas práticas eram superficiais às vezes. Então as pessoas às vezes não varriam a casa por respeito e muitos começavam a pensar, não pode porque não presta, dá azar. Quer dizer, aquilo que é correto às vezes se misturava com aquilo que não é tão correto assim. Mesmo que procissões, novenas, devoções aos santos ajudassem a manter viva a identidade católica no Brasil, nem sempre elas eram celebradas da maneira mais correta em direção à sua finalidade principal, que é apontar para Cristo. Então, a evangelização no Brasil teve um impacto profundo na formação cultural, religiosa, social do Brasil, mas enfrentou muitos desafios que limitaram a sua eficácia. Nós falamos na vida devocional, e essa própria vida devocional, embora bem viva, né, com tridos, com novenas, com festas de padroeiros, acabou que não levava ao seu fim principal, que era ver nos santos intercessores diante de Cristo, mas também exemplos
da sua amizade pessoal com Cristo que nós devemos tomar para a nossa vida, para que nós também sejamos santos. Então muitas pessoas frequentavam as novenas, se diziam devotas dos santos, mas não seguiam a doutrina católica integralmente. Não seguiam o exemplo católico. Quantos prefeitos, juízes, delegados, autoridades militares frequentavam as novenas e, como pessoas líderes das suas comunidades, ajudavam no salário do padre, que aliás era um funcionário público por conta do padroado, tão funcionário público quanto esses outros, né, delegados, juízes, oficiais e prefeitos, e outros que não tinham cargo político, mas tinham um poder financeiro muito grande, né, um chefete local, um coronel da Guarda Nacional, um fazendeiro, um estancieiro local que tinha poder sobre as pessoas e frequentavam a maçonaria, ou então não acreditavam tanto na doutrina católica, ou acreditavam, mas conforme os seus desejos, a sua visão de mundo, e não seguiam a moralidade católica às vezes também. Muitas pessoas frequentavam a igreja, mas iam nos prostíbulos, porque homem tem que ir no prostíbulo, mulher tem que casar virgem, tem que ficar em casa, mas homem tem que conhecer mulher cedo. Não era isso aí que acontecia muitas vezes, na época dos nossos bisavós? Que a gente tinha tantos exemplos de mulheres que rezavam o terço em casa, iam na missa, tinham o seu véu, e os homens iam para a missa e saíam na hora do sermão para não ouvir o sermão, iam fumar, ou falar bobagem, ou frequentavam maçonaria, ou frequentavam bares, ou frequentavam sociedades anticlericais, prostíbulos, enfim. Né? Muitas pessoas frequentavam novenas, às vezes até mesmo esses chefes políticos, jurídicos e sociais, econômicos, se diziam até devotos do santo. Não, sou devoto de Santo Antônio, meu bisavô criou uma fazenda chamada Santo Antônio, eu tenho o nome de Antônio, então eu sou devoto de Santo Antônio. Mas vai perguntar para que Santo Antônio fazia? Não sabe. Vai perguntar para essa pessoa qual é o exemplo que Santo Antônio deixou de amor a Cristo. Não sabe, porque essa pessoa não vive amor a Cristo. Ela diz que é devota de Santo Antônio só porque ela reza para Santo Antônio, porque ela tem uma imagem muito bonita de Santo Antônio na sua casa, porque o seu avô fundou uma fazenda em honra a Santo Antônio, porque ele leva o nome de Antônio no nome. Só por isso. Mas não segue o exemplo de Santo Antônio. Não havia, muitas vezes, mudança de vida e real conversão. No entanto, estava lá na novena. E a novena não mudava a sua vida. Não porque não tenha que fazer novena, mas porque a novena não mudava a vida, porque ela não estava direcionada à sua finalidade. Esse diagnóstico ele reflete uma realidade histórica da religiosidade popular do Brasil, principalmente no período colonial e período imperial. Havia uma vivacidade de vida devocional, mas nem sempre ligada à sua finalidade. Embora ela seja inegável, nem sempre estava vinculada a uma conversão profunda. Evidentemente que a devoção aos santos é importante, é uma característica marcante do catolicismo. As festas aos santos e a Nossa Senhora mobilizam multidões, são necessárias, têm uma dimensão social e cultural, mas muitas vezes elas, não por conta dos santos, não por conta das novenas, não por conta do calendário litúrgico, mas por uma série de outros problemas, de falta de formação, de falta de pregação, não havia o apontamento para a sua finalidade principal, que é Cristo. Os santos, em vez de apontar para Cristo, não por conta deles, não por conta da festa em si, mas porque era mal dirigida, nem sempre apontava para Cristo. Nem sempre centralizava em Cristo. Havia uma dimensão social e cultural, e que é importante, pode ser valorizada, mas que também muitas vezes tomava o lugar da dimensão espiritual. Eventos de grande importância social, de grande importância cultural, ótimo, enriquece a cultura, faz as pessoas irem na festa, serem amigos, né, tomarem uma bebida juntos, comerem algo juntos, ouvirem uma música juntos, saem os namoros, os noivados, mas e a espiritualidade? Isso podia obscurecer o objetivo espiritual. Muitos fiéis associaram também a devoção aos santos como uma troca de favores. Nunca a igreja pregou isso, mas no fundo muitos tratavam os santos como se deuses fossem. Apenas solução de problemas, saúde, colheitas, causas judiciais. Embora, claro, nós devamos fazer isso também em relação aos santos. Faz parte da nossa devoção aos santos isso, mas nós não podemos reduzir a devoção aos santos a isso, né? Nós temos que compreender e buscar o exemplo de vida dos santos. Tem que ter uma ligação entre a devoção e a nossa santidade como caminho para Cristo. Nós podemos pedir
coisas aos santos, mas não podemos reduzir a nossa devoção aos santos a isso. Havia uma falta de catequese, falta de formação religiosa limitada que impedia muitas pessoas entenderem a finalidade das devoções e por conta de não ter uma catequese sólida, o aspecto espiritual e também o aspecto moral era frequentemente negligenciado. Na questão da castidade, por exemplo, a mulher tem que ser virgem. Por quê? Porque é interesse do homem que ela tenha que ser virgem, mas ele podia ir fazer o que quisesse. Claro que isso não era regra. Muitos e muitos homens também buscavam a sua pureza sexual. Muitos homens quiseram ser realmente amantes de Cristo e obedecer a Deus se guardando para o casamento. Mas nem sempre isso acontecia. E por quê? Porque talvez não fosse pregado da maneira adequada o sentido da castidade. Quando não é pregado o sentido da castidade, isso é degenerado e o real sentido acaba nublado e nós buscamos um outro sentido. A mulher se guarda para o homem e o homem não, porque são pessoas diferentes. Tínhamos um clero reduzido, muitas vezes mal preparado também. Os ritos são importantes, mas eles devem transformar. O rito muitas vezes era cumprido, mas a essência do evangelho, que tem que ser celebrada pelo rito, ou seja, o arrependimento e a conversão, ficava muitas vezes de lado, uma separação entre fé e vida. Sacramentos, novenas, primeira comunhão, véus, latim, mas práticas também contrárias à fé católica em outros aspectos da vida. Religiosidade de aparência. Ora, nós precisamos entender que hoje nós vivemos os frutos disso. E para melhor compreender os frutos disso, nós podemos analisar, como eu já tinha falado esses dias numa live com o Felipe Botelho lá no Instagram, havia uma tendência pelagiana, né, em doutrina, em espiritualidade, e na moral, o jansenismo. Claro, o jansenismo é o oposto, a heresia contrária ao pelagianismo. Na verdade, a igreja não é pelagiana e nem jansenista, mas não se pode ser pelagiano e jansenista ao mesmo tempo, porque eles são heresias contrárias uma à outra. Uma enfatiza demais a liberdade em detrimento da graça, a outra enfatiza demais a graça em detrimento da liberdade, quando na verdade a doutrina católica defende a liberdade e a graça. Então, o que é o pelagianismo? É a ilusão da autojustificação. É uma heresia que minimiza ou que nega a necessidade da graça para a salvação, enfatizando os esforços humanos. Santo Agostinho a combateu, né? Porque ela foca na vontade humana. Quais são as causas do pelagianismo no contexto brasileiro? Além da catequese insuficiente, né, e da influência cultural, né, que absorveu elementos das culturas locais indígenas e africanas que tinham um conceito próprio das suas religiosidades, né, de retribuição, de troca espiritual, que reforça a ideia de que as obras humanas são o principal caminho para alcançar bênção e salvação, nós tínhamos também a mentalidade jesuítica que, para pregar contra o calvinismo, hoje nós não vemos o calvinismo como uma grande força do protestantismo brasileiro, embora esteja ressurgindo entre os círculos mais intelectuais uma teologia calvinista que de fato é mais robusta, que de fato ela é mais sistemática, é mais coerente no seu sistema interno do que o protestantismo geralmente praticado nessas igrejas pequenas, assim, de periferias. Essas igrejas pequenas de periferias, notadamente pentecostais ou não pentecostais, é que são a grande força no protestantismo hoje. Naquela época não, naquela época a grande força do protestantismo era, por um lado, o luteranismo, mas por outro lado, o calvinismo. É o calvinismo que tentou se implantar no Brasil, na Guanabara, tentou se implantar no Brasil com a invasão holandesa. O calvinismo conseguiu a tradução para o português tão famosa entre os protestantes, a tradução de Almeida. Almeida era um pastor calvinista. Certo? Nos Estados Unidos, a própria fundação dos Estados Unidos com os puritanos e com os peregrinos, eles eram de matriz, geralmente, 90% de matriz calvinista. Eram calvinistas não conformistas da Igreja da Inglaterra, alguns que queriam reformar o anglicanismo para que ele fosse mais protestante e menos católico, e outros que queriam realmente sair da Igreja Anglicana e formar pequenas comunidades independentes do rei inglês. Mas esses dois grupos, peregrinos e puritanos, os dois eram, em regra, calvinistas e fundaram os Estados Unidos. Então o calvinismo era a grande força. E para rechaçar o calvinismo, muitas vezes se colocou justamente ênfase naquilo que o calvinismo negava, que era a liberdade. Ora,
muitas vezes pregar excessivamente sobre a liberdade, sobre o livre-arbítrio, ainda que a pretexto de atacar o erro do calvinismo, fez com que, na prática, o povo percebesse que isso era uma negação da ação da graça. Porque já que o calvinismo fala muito da graça e nós vamos falar do livre-arbítrio para combater os erros do calvinismo contra a graça, na prática, o que ocasionou? Uma dependência no livre-arbítrio, diminuindo a ação da graça. Só que o Concílio de Trento fala na ação da graça. O Concílio de Trento fala na definição da graça. O Concílio de Trento diz que a graça precede a boa obra. O Concílio de Trento diz que sem a graça nós não somos salvos. O Concílio de Trento fala que a obra do ímpio não tem valor. O Concílio de Trento reafirma a doutrina da eleição e da predestinação. Só que ao lado do Concílio de Trento não ter sido implementado, nós temos também os jesuítas com uma grande força evangelizadora, mas que tinha que se opor ao calvinismo, e acabava com que o povo, já que tinha pouca instrução, confundisse a pregação jesuítica, que para não deixar espaço para o calvinismo reforçava a liberdade, fazer com que o povo, que já tinha malformação, que já tinha esta compreensão teológica vinda das culturas locais, de uma troca de favores com os deuses, a enfatizar e a crer que a salvação dependia da ação dele. Isso é pelagianismo. Isso é voluntarismo. Até porque as duas escolas que tratam da relação entre livre-arbítrio e a graça e a predestinação, o tomismo dos dominicanos e dos carmelitas, mas ele foi minoritário no Brasil, porque a evangelização forte no Brasil veio pelos jesuítas e pelos franciscanos, que tinham a escola morinista, que, embora não negasse a predestinação, dava mais ênfase à ação humana como resposta. E isso acabou gerando um pelagianismo, mesmo que os jesuítas, os franciscanos, não quisessem isso. Consequências desse pelagianismo prático, porque nenhum católico daquela época, nem os padres iam dizer que eram pelagianos, né? Mas um pelagianismo prático, redução da dependência de Deus, né? A fé corre o risco de se tornar um esforço meramente humano, é a coisa que eu faço, é o que eu faço. Né? Um formalismo religioso, as práticas religiosas se tornam rotineiras, desvinculadas de uma verdadeira vida interior. Desânimo e também escrúpulos, porque eu dependo inteiramente das minhas forças e aí eu acabo me desanimando por conta das minhas falhas, em vez de colocar as coisas diante de Deus, porque eu nego o papel central da graça. Por outro lado, havia o jansenismo, que é aquela moralidade rígida de um calvinismo que entra na igreja francesa, sobretudo. Né? O jansenismo é uma heresia que enfatiza a depravação humana, existe a depravação humana por conta do pecado original, mas o jansenismo, como o calvinismo, exagera nisso. Lembre-se do acróstico tulipe dos calvinistas, uma moto aí, essa é a depravação humana, agindo. Não os motoqueiros, mas esse que está aqui fazendo barulho no meio da gravação. Eu não vou parar para começar de novo, vai ficar assim mesmo este vídeo. É a total depravação, que é o T do tulipe lá dos calvinistas. Né? E o jansenismo adota isso. E por conta disso, ele ensina a doutrina da eleição e da predestinação não aos moldes católicos, quer molinistas, quer tomistas, e sim aos moldes de um agostiniano deturpado pelo calvinismo. E isso resulta em uma moral rígida e severa. Quais são as causas do jansenismo? Alguns religiosos, influenciados pelo rigor moralista europeu, isso mais recente, não é por 1500, 1600, seja mais 1700, 1800, né? Trouxeram práticas pastorais marcadas pela austeridade tipicamente jansenista. Né? Havia falta de formação teológica no próprio clero, o ambiente colonial, né, da colonização trouxe um certo rigorismo moral em temas relacionados à penitência e à sexualidade, e como consequências, distanciamento dos sacramentos, cultura do medo, temor excessivo de cometer pecados, uma visão de um Deus mais punitivo do que amoroso e a ruptura entre a moral e o amor. Embora sejam tendências opostas, o pelagianismo e o jansenismo, eles coexistiram paradoxalmente na mesma sociedade brasileira e na mesma alma, muitas vezes. Uma alma tinha um pelagianismo nas suas práticas externas e na sua vida espiritual, e um jansenismo na sua vida moral e na prática interna. Então, o pelagianismo como ênfase excessivo no esforço humano, nas promessas, nas devoções, desconectadas da graça, nas práticas externas. E um jansenismo na moral interna, com uma rigidez moral que dificultava a compreensão da misericórdia de Deus e do papel central da graça na transformação do coração e no processo de justificação. Ora,
pela falta de uma espiritualidade centrada em Cristo, né? Embora, claro, Cristo fosse pregado, embora, claro, tivesse em cruz, embora, claro, se falasse no Cristo que morreu por nós, sempre não se fazia aquela conexão, aquele amálgama entre as várias realidades católicas para entender a lógica do sistema conforme o Catecismo de Trento pregava. Catecismo de Trento que nem sempre foi pregado, foi negligenciado no Brasil, então havia uma catequese que não era sólida, uma espiritualidade não centrada em Cristo e sacramentos que não eram vividos na sua maneira profunda. Não é? Quais são as consequências disso? Progressismo, hoje. Teologia da libertação, hoje. Missas liberais, eu faço o que eu quero na missa, com a liturgia que eu quero, vou à missa de qualquer jeito, de bermuda, de camiseta, com decotes, né? Ou então carismáticas, que não têm as suas práticas carismáticas próprias aprovadas para a igreja no grupo de oração, e sim na missa, que não é o local adequado. Músicas que não são adequadas, pouco apreço pelo latim, pouco apreço pelo canto gregoriano, sentimentalismo, continuação de um clero mal formado, leigos que não vão à missa, ou só vão à missa na missa de sétimo dia, Natal, não se confessam, e quando vão à missa, uma vez por ano ainda comungam. As filas das comunhões sempre cheias, as filas das confissões vazias. Católicos de IBGE, que é aquele católico que quando o IBGE passa na porta para fazer a estatística, responde que é católico, mas não conhece a doutrina católica, não tem uma Bíblia em casa, não reza o terço diariamente, não vai à missa domingo, não se confessa, não acredita no que a igreja ensina, não tem sequer um exemplar do catecismo em sua casa. E mesmo católicos de missa dominical que não seguem a moral pregada pela igreja. Quantos católicos nós vemos hoje que são casados e usam camisinha? São casados e usam anticoncepcionais, são casados, têm laqueadura, têm vasectomia, evitam os filhos. Ou quando seguem o método Billings, seguem o método Billings, mas sem causa justa. Muitos católicos nós vemos hoje que, eu sou católico, mas... Eu sou católico, mas a igreja está errada. Eu sou católico, mas a Inquisição. Eu sou católico, mas as Cruzadas. Sou católico, mas o meu vizinho é evangélico e nós somos todos iguais. Somos católicos, mas eu tive uma experiência no Espiritismo e eu não posso dizer que... Não é isso aí. Não é isso aí. Nós temos desafios enfrentados na igreja hoje. E isso é uma consequência de vários fatores históricos, incluindo o padroado, a evangelização superficial, o pelagianismo e o jansenismo. Vejam, o progressismo e a teologia da libertação tem como raiz essa secularização interna, falta de catequese profunda, que deixou muitos fiéis e muitos líderes vulneráveis a ideologias que subordinam a fé à política. Promovia uma visão horizontal da religião. Outra raiz para o progressismo, para a teologia da libertação, desconexão com a tradição, desprezo pelas riquezas da igreja, como a liturgia tradicional, teologia dogmática. Isso abriu caminho para interpretações relativistas subjetivas do evangelho. Falta de oração também. Como consequências, temos enfraquecimento da identidade católica, com muitos aderindo a ideologias políticas, em detrimento da fé ortodoxa e piedosa, e redução da igreja a uma agência de transformação social, deixando de lado a sua missão principal, que é a salvação das almas. As missas que não seguem a doutrina, as rubricas corretas, por conta de uma ruptura litúrgica, né, a aplicação inadequada da reforma litúrgica após o Vaticano II, a própria visão de ter uma liturgia feita do modo como foi feita na reforma, mas isso não é um tema para hoje, mas a aplicação dela, que foi mal feita também, um desprezo pela liturgia tradicional, que durante séculos formou os católicos, banalização da liturgia, sentimentalismo espiritual, né? A busca por emoções, experiências sensoriais. Eu vou à missa não porque é o sacrifício de Cristo, mas para me sentir bem. Então a música tem que me fazer me sentir bem, a pregação tem que me fazer sentir bem. Consequências disso? Desvalorização da solenidade, da reverência à liturgia, né? Fragmentação do corpo de fiéis com grupos que defendem estilos litúrgicos extremos e errados em detrimento da visão litúrgica correta da igreja. Pouco apreço ao latim e ao canto gregoriano, um desprezo pela formação cultural católica, um empobrecimento cultural e ritual, sentimentalismo, como já tínhamos falado, uma fé superficial, um clero mal formado, crise nos seminários, lacunas doutrinárias, pedagógicas, espirituais, seminaristas que não rezam, relativismo teológico muito forte, aceitação de ideias contrárias ao magistério da igreja, falta de fidelidade à doutrina,
sacerdotes incapazes de orientar espiritualmente os fiéis ou de defender a fé contra ataques externos, liturgias mal celebradas, homilias pouco profundas, fiéis que não aprendem a rezar porque os pastores não só não ensinam, como eles também não sabem rezar. Então nós temos leigos descomprometidos, um catolicismo meramente cultural, leigos que não recebem informação suficiente, não entendem os sacramentos, não entendem a moral. Então baixa a frequência à missa, baixa a frequência aos sacramentos, estilo de vida que contradiz os ensinamentos da igreja, um crescente número de católicos de IBGE. Novamente, o motoqueiro. Eu acho que ele deve estar assistindo essa aula e resolveu se vingar. Rezemos por ele. Católicos de missa dominical que não seguem a moral da igreja. Uma falta de integração entre a fé e a vida. Relativismo cultural. Contradição no testemunho cristão. Isso tudo prejudica a evangelização e enfraquece a autoridade da igreja, que é vista por muitos como irrelevante. O que nós precisamos? Um avivamento católico. Precisamos de evangelização, catequese, formação do clero, liturgia bem celebrada, testemunho de leigos, mas antes de tudo, uma ação poderosa de Deus nas nossas almas, nas nossas estruturas. Isso já está acontecendo. É verdade, o Brasil está experimentando sinais de um avivamento católico genuíno. Um movimento de renovação marcado pela conversão de diversas pessoas influentes no meio intelectual, meio cultural, no mundo e no Brasil também. Por exemplo, as redes sociais hoje são palco de evangelização. Quais são os fatores de impacto disso? Plataformas como o YouTube, como o Instagram, como o Facebook, como o WhatsApp, que se tornaram ferramentas eficazes para disseminar a fé católica, cursos, palestras, propagandas das atividades presenciais de grandes padres, de grandes pregadores leigos, que apresentam conteúdos ortodoxos, teologicamente sólidos, levam as pessoas a rezar. Nós temos aí o Frei Gilson levando as pessoas a rezar o terço em adoração ao Santíssimo às 4 da manhã, ao vivo, botando milhares de pessoas ao vivo com isso. Influenciadores digitais católicos, como padres, teólogos, leigos bem informados, que têm promovido um catolicismo autêntico. Ah, mas alguns pregam bobagens, ensinam. Tudo bem, acontece isso também. Mas quantas e quantas pessoas não acordaram para a necessidade de se confessar graças aos influencers? Quantas pessoas passaram agora a estudar a doutrina, a comprar livros católicos, a ir mais à missa, graças aos influencers católicos? Quantas pessoas largaram o protestantismo, largaram o Umbanda, largaram o mormonismo, largaram o testemunho de Jeová, largaram o ateísmo, largaram o catolicismo não vivido por conta dos influencers católicos? Quantos tiraram o DIU, desfizeram laqueaduras, desfizeram vasectomias, largaram a camisinha, se abriram a vida, tiveram vários filhos, restauraram casamentos, largaram amantes, por conta do trabalho dos influencers católicos, padres leigos? Muitos e muitos passaram a conhecer a verdadeira doutrina católica graças à ação na internet. Houve uma ampliação do alcance da doutrina católica, alcançando pessoas que de outra forma nunca tivessem contato com a fé e agora estão nas paróquias. Ah, mas isso aí é só uma fé de internet. Não, a partir da internet nós mandamos pessoas para as paróquias. As paróquias estão enchendo. Ah, mas a minha paróquia não está enchendo. Talvez seja uma paróquia ruim, porque as boas paróquias as pessoas estão indo. É que elas estão aprendendo doutrina católica na internet e aí elas vão na paróquia. A paróquia tem missa mal feita, um padre vestido de leigo, uma porcaria de uma homilia, que não é aquilo que ele aprendeu na internet. Ele sai daquela paróquia, ele vai procurar uma outra paróquia que seja mais ortodoxa e piedosa. Porque as paróquias ortodoxas e piedosas, como nós já falamos no outro vídeo, elas são celeiros de vocações e de santidade. E as paróquias progressistas não. Elas não dão fruto. Elas não dão fruto. Nós vemos também conversões no meio conservador e cultural. Quantos que foram alunos do Olavo de Carvalho, do professor Olavo, foram depois para o padre, que muitas vezes estava próximo do professor Olavo, que era o padre Paulo Ricardo. Depois o padre José Eduardo, tantos outros padres, padre Gabriel Vilaverde, foram receber formação. O cansaço diante desse progressismo ideológico que toma conta da política do Brasil, busca diluir os valores morais, espirituais, levaram muitos do meio mais conservador, que primeiro se converteram no sentido político, começaram a conhecer outras plataformas, Brasil Paralelo, enfim, outras iniciativas belíssimas, foram buscar no cristianismo, especialmente no catolicismo, uma base sólida e perene para a sua vida, e começaram a se confessar.
Começaram a comungar, começaram a estudar, começaram a rezar, começaram a querer ser santo, regularizar seus casamentos. A beleza da tradição católica, especialmente porque muitas missas hoje começam a ser celebradas de acordo com o missal, missas mais reverentes, missas com latim, missas com incenso, missas com belos paramentos e até mesmo missa tridentina, o rito tradicional da igreja, que em muitos lugares tem coisa que não tinha quando eu era criança na igreja, nos anos 80 e anos 90. Hoje tem. Nós temos então um impacto com o ingresso de intelectuais, de influencers políticos, de pessoas influentes que começaram a anunciar a sua conversão, um testemunho público de igreja, mostrando que o catolicismo é uma resposta robusta para as questões contemporâneas. E esse movimento de muitas pessoas famosas, atores, influencers, comentaristas políticos, né, se convertendo também inspira muitos outros a se converter também e a valorizar as riquezas da sua fé. Ex-protestantes, pastores protestantes, teólogos protestantes, voltando ao catolicismo, o professor Eduardo Faria, por exemplo, meu amigo, foi pastor presbiteriano, não é qualquer pastor presbiteriano, com sólida teologia calvinista, professor de seminário, largou a sua igreja, vendeu a sua toga genebrina, a sua toga de Genebra, deixou de ser um pastor com salário de pastor na sua igreja presbiteriana, seu cargo de professor num seminário teológico presbiteriano, para se tornar católico, hoje um teólogo católico. E com ele, tantos outros, muitos outros, não é um caso isolado. Eu mesmo conheço mais de 2, 3 dezenas de ex-protestantes. O que nós precisamos fazer, pessoal? O Brasil precisa ser melhor evangelizado. Catequese sólida, liturgia bem celebrada, formação do clero dos leigos, combate ao relativismo. O Brasil está testemunhando um movimento promissor para a evangelização católica. Para que o Brasil se torne verdadeiramente a terra de Santa Cruz, é necessário um trabalho profundo e integral de evangelização que não repita os mesmos erros do passado, que olhe para os bons frutos do passado e copie, e que toque o coração das pessoas e transforme as estruturas culturais e espirituais na nação. Isso só vai ser possível com uma estratégia que, em primeiro lugar, suplique a Deus pelo avivamento, porque ele vem de Deus, não da técnica humana. Mas nós, para respondermos à graça de Deus, que quer avivar esta nação, precisamos combinar formação doutrinária sólida, vida de santidade, um esforço missionário intenso, enraizado na tradição da igreja, com uma liturgia também bem celebrada. Vejam, a liturgia é a fonte e o ápice da vida cristã. Adoção da forma extraordinária? Ótimo. Melhora da forma ordinária da missa? Ótimo. Canto gregoriano e música sacra? Ótimo. Reverência na adoração eucarística? Ótimo. Formação doutrinária sólida com catequese tradicional, ensinar o catecismo da Igreja Católica, propagar o catecismo romano, popularizar o catecismo de São Pio X, escolas de espiritualidade para entender mais. As editoras católicas, isso é outro sinal, as editoras católicas, quantas editoras católicas? Né? Editora Eclesi, Edições Cristo Rei, tantas e tantas editoras católicas que nós não tínhamos antes, livros sendo publicados que nós não tínhamos nos anos 80. Livros de santos, livros de doutrina, cultor de livros, a quadrante. Olha só o que está aqui do meu lado, por exemplo, ó, As 3 Idades da Vida Interior. Isso aqui é um clássico de vida espiritual. Isso aqui é só o primeiro volume, são 2. Tem para vender na livraria Brodbeck. Saiam daqui e vão na livraria Brodbeck para adquirir. Isso é só um exemplo. Só um exemplo. Olha só, outro exemplo. As meditações de Santo Afonso. Nós não tínhamos isso. Não era fácil de achar. Boas Bíblias. Bíblia Vulgata, do Padre Matos, né? Livros de apologética, nós temos hoje, né, para equipar os leigos para defender a sua fé católica. Quantos e quantos padres hoje dando boa direção espiritual, era dificílimo achar um diretor espiritual antes. Mas continua sendo difícil, foi pior. Hoje nós temos uma renovação espiritual com muitos padres capazes de dar direção espiritual. Temos escolas católicas, colégios católicos sendo fundados. Mas já tinha. Esses colégios católicos, muitos deles se tornaram
celeiros de progressismo, celeiros de teologia da libertação, de imoralidades, de ensino de camisinha, de anticoncepcionais, freiras vestidas de leigas. Hoje nós temos escolas católicas corretas, ensinando as pessoas a adorarem o Senhor no Santíssimo Sacramento, com missas, com ensino do latim, com trívio, com quadrívio, com belos uniformes, com a presença de padres vestidos de batina, ensinando as crianças a rezar. Nós precisamos disso. Missionariedade, ação nas famílias, presença pública da igreja, missões populares, leigos evangelizando outros leigos, clero bem formado. Hoje nós temos seminários mais tradicionais no Brasil, que estão formando um exército de padres que no futuro serão os nossos bispos. Nós teremos sim um futuro melhor. Nós teremos sim um Brasil conquistado para Cristo, que vai ser o esforço conjunto da ação da graça e da nossa santidade, que é uma participação na santidade de Deus, porque Deus é que comunica pela graça a sua santidade. A alma do apostolado é a vida interior. Tenhamos vida interior e conquistemos as almas dos nossos irmãos para Cristo. Para ajudar vocês no estudo do que foi o catolicismo no período colonial, no período imperial, tudo isso que eu falei, né, do padroado, dos problemas, enfim, este livro ajuda muito vocês. Ele está com capa hoje, tá? Essa aqui é uma edição antiga. O Catolicismo no Brasil, do padre Júlio Maria de Moraes Carneiro, das edições Cristo Rei, um livro fininho, tá? Conta a história do catolicismo do Brasil, e ele está em promoção na livraria Brodbeck, no tempo que eu gravo esse vídeo, possivelmente, mesmo que não esteja em promoção, quando vocês virem, está com um preço bem acessível. Ele complementa muito para que a gente entenda como foi no passado, para ver os frutos bons do passado e repeti-los, e para ver os frutos ruins do passado e não repeti-los, para que sim, pela nossa vida interior e pelo nosso esforço missionário, não da diocese, da paróquia, meu esforço missionário, teu esforço missionário, nós conquistemos as almas dos nossos irmãos para Cristo nosso Senhor e o Brasil se torne, de fato, a terra de Santa Cruz. Bendito seja Deus.